Olá, salve, salve, queridos alunos. Sou a professora Adriane Brito, farmacêutica, com mestrado em Ciências Farmacêuticas e doutorado em Ciências Biológicas. Desde 2010, eu leciono e me especializei na área de farmacologia e fisiologia. São duas áreas que andam de maneiras interligadas e para que você entenda a farmacologia, é necessário antes alguns conceitos de fisiologia, bioquímica, epidêmio, etc. E a farmacologia, ela é uma disciplina que muitos alunos têm barreira. Já pensa lá na frente, nossa, no quarto semestre eu vou ver farmacologia, que dificuldade. É uma disciplina difícil? Sim, não vou mentir. Porém, eu irei trazer nesse curso dicas de como tornar este ensino e este estudo mais fácil, descomplicando a farmacologia, uma ciência que está presente não apenas nos profissionais de saúde, mas no dia a dia de todo ser humano. Porque todo dia alguém fala, alguém tem um Dorflex? Alguém tem uma dipirona? Alguém tem um antigripal? Então, no nosso dia a dia, é muito comum a farmacologia estar presente nos filmes, seriados, reportagens jornalísticas, na conversa entre amigos, na boca do presidente, como a hidroxicloroquina, entre outros assuntos. Então, de maneira descontraída, eu irei descomplicar a farmacologia, trazendo os principais assuntos, os principais tópicos cobrados em provas a nível de graduação e também a nível de concurso público. Então, vem comigo participar dessa experiência que é navegar e descomplicar a farmacologia. Bom, então o que a gente vai ver nesse curso? Inicialmente, nessa primeira aula, nós iremos discorrer brevemente sobre os aspectos históricos da farmacologia. Se você é aquele tipo de pessoa muito ansiosa, que já quer correr lá para o final do capítulo do livro, essa não é uma aula essencial. Você pode passar ela. Porém, eu recomendo que você assista essa aula, porque ela traz alguns assuntos interessantes, que irá aumentar o seu conhecimento e você poderá discutir, conversar, assuntos novos com seus amigos, seus colegas, etc. Então, inicialmente, qual a origem dos medicamentos? Bom, qual a origem da farmacologia? Podemos dizer que a farmacologia, como ciência, é algo recente. Tem aí, em média, 100, 150 anos. Porém, como aplicação, ela remonta aos tempos da pré-história. Porque o ser humano sempre teve algumas patologias, algumas necessidades, que é próprio do ser vivo, não somente do ser humano. Então, os medicamentos, eles surgem a partir da necessidade que o ser humano tem em curar alguns processos. Então, se o ser humano tinha dor, era necessário a busca de algo que amenizasse essa dor. Então, o que o ser humano fazia lá na pré-história, lá na Idade Média? O ser humano observava o ambiente ao seu redor. Ele observava que quando o animal estava com dor, o animal ia ali e comia uma planta. O animal ia e comia um fruto. Então, a partir da observação e da necessidade, foram desenvolvidos os medicamentos. E isso foi da pré-história até a Idade Média. A farmacologia, como ciência, ela só se desenvolveu entre o século XIX e o século XX. Antes disso, basicamente, eram feitos ali poções, entre aspas, mágicas, que curavam de acordo com a necessidade. Então, a partir do momento que o ser humano tinha uma doença, tinha uma patologia, era buscado ali remédios que tratavam, e quase sempre tratavam mediante não apenas o medicamento, mas mediante uma oração, mediante a convocação de deuses, de espíritos, etc. Na América do Sul, destaca-se com grande importância a medicina dos índios.
Então, os índios, eles são responsáveis por usar plantas, preparos, etc. E a partir desse preparo, a farmacologia também se desenvolveu. Bom, então, os medicamentos, as preparações medicamentosas, lá na Idade Média e até mesmo antes disso, estava muito associado à questão religiosa. Então, quem tinha o conhecimento sobre o medicamento a ser utilizado, quase sempre era um sacerdote ou um xamã, bruxas, santos, adivinhos, etc. Que esse conhecimento era restrito a esse grupo e junto com o preparo era-lhe feito algum procedimento de oração, de passe, etc. E antigamente acreditava-se que as pessoas estavam doentes por uma alteração no mundo espiritual associado a este mundo. Então, esses profissionais, esse grupo de pessoas, são os responsáveis por fazer a comunicação deste mundo com o mundo espiritual. E a partir das drogas, poções, é possível essa comunicação e voltar o equilíbrio entre nosso mundo físico e o mundo espiritual. Então, apesar de tudo, a farmacologia ela se desenvolveu a partir dos princípios da magia, a partir dos princípios da experimentação e quase sempre associado a alucinações, a visões, né, etc. Tirando essa parte mística da farmacologia, nós podemos dizer que ela, como ciência, começa a ter grande importância a partir do momento que o ser humano começa a utilizar a ciência para respaldar todos os achados até então que eram possíveis. Então, grande parte dos preparos que eram feitos aí pelos sacerdotes, xamãs, etc., eram de origem natural. E os cientistas começaram, então, a tirar esse conhecimento que era específico dos sacerdotes, começaram a pegar as plantas utilizadas para tratamento das patologias e começaram realmente a fazer métodos científicos que comprovassem ou não que essa planta, que a planta estudada tinha efeito ou era apenas um mito, era apenas uma tradição. Nesse sentido, uma das plantas que foi muito estudada antes mesmo da farmacologia ter se desenvolvido e era muito utilizada e ainda é muito utilizada, é essa planta aqui, que é o ópio. Ou melhor, a planta chama papoula. Papoula sominífero. Eu posso escrever errado porque em latim somniferum. Acho que é mais ou menos assim. Sominífero porque essa planta, quando utilizada, ela leva a um sono, ela leva a sedação. E dessa planta, papoula sominífero, nós temos aqui um brotinho. E desse broto é feito incisões, cortes, e quando é feito essas incisões, é produzido um látex, uma espécie de leite. Então, é muito comum, por exemplo, em parques, tem algumas plantas que você vai lá, arranca a flor, a folha, e sai uma espécie de leite. É exatamente isso aqui que eu estou circulando agora, que é esse látex da papoula sominífera. E nesse látex existe, então, centenas de compostos químicos. E lá em 1800, no final de 1800, utilizavam muito esse látex do ópio, secava-se ele, depois fazia um preparo com solução alcoólica. E nesse preparo existia aqui dezenas, centenas de compostos químicos. Entre os compostos químicos presentes no ópio, extraído da papoula sominífera, destaca-se a morfina, a codeína, a narcotina, a papaverina, entre outros. Entre esses, a morfina, ela tem uma grande importância farmacológica. Ela ainda é muito utilizada, assim como seus derivados,
como analgésico potente. Então, quando é feito lá uma cirurgia de médio a grande porte, quase sempre pós-cirurgia, o médico prescreve ou morfina ou algum dos seus derivados, como por exemplo a codeína, que é muito usada no Brasil em associação com o paracetamol. Então a morfina, assim como os seus derivados, eles são chamados de compostos opioides, compostos derivados do ópio. Então, atualmente também tem que a morfina vem de origem natural. Só que para cultivar a planta, extrair o ópio e depois isolar o princípio ativo, dá muito trabalho. Por isso, a química orgânica fez o seu recurso para conseguir sintetizar não somente a morfina, como os seus derivados. E, além da morfina, outros compostos têm a sua origem a partir dos produtos naturais, principalmente as plantas. Com o advento da química orgânica no século XIX, no século XX, também foi possível a produção de compostos de origem sintética. Compostos de origem sintética têm como função, como objetivo, serem compostos mais eficazes, com maior potência, maior seletividade e menor efeitos adversos. Mas, claro, uma coisa é planejar um composto orgânico, outra coisa é obter esse composto e ele executar o que foi planejado. Então, nem sempre os compostos sintéticos são melhores que os compostos naturais. A morfina é um exemplo que o composto natural extremamente eficiente, extremamente potente, né? Entre outras aplicações. Bom, aliado, então, que grande parte da farmacologia tem como base, como alicerce, as tradições antigas e o uso de plantas medicinais, existem alguns países, algumas culturas que também tiveram grande importância na farmacologia. Entre essas culturas, destaca-se a cultura chinesa e a cultura egípcia. A cultura chinesa ela é muito diferente da cultura do Ocidente, da cultura das Américas, da Europa, etc. Porém, a cultura chinesa ela também está alicerçada em produtos naturais. Então, existe um documento chamado Pensal, que foi datado a 2700 a.C., e nesse documento existe um relato da classificação de plantas medicinais, assim como de associações de plantas para o tratamento de algumas doenças. Só que a cultura chinesa, grande parte dela, se baseia no princípio de semelhante, cura semelhante, que é o diferente aqui da cultura ocidental, onde nós temos como princípio farmacológico tratar os opostos. Como assim, professor? Se o paciente está com febre, eu quero usar um medicamento que diminua a temperatura corporal e não que aumente a temperatura. Então, a cultura chinesa ela é muito diferente da cultura ocidental. Porém, as plantas utilizadas na cultura chinesa também tem algumas plantas utilizadas no ocidente, como, por exemplo, o ginseng, ginkgo biloba, cúrcuma, derivados do gengibre, entre outros compostos. Na mesma época ali, quase, né, antes de Cristo, nós tivemos como grande importância outro documento, mas agora escrito lá no Egito, que é chamado Papiros de Eber. Os Papiros de Eber, ele é um documento com mais de 800 prescrições, incluindo as substâncias ativas, assim como os veículos para administrar essas substâncias. Professor, o que é um veículo? Bom, o próprio nome já nos sugere. Veículo, o seu carro, ele te transporta de um lugar para o outro. O veículo, na farmacologia, tem como função facilitar o transporte e a administração do princípio ativo. Então, exemplos de veículos usados lá no Egito, né? Vinho, leite, água, cerveja. Então, muitas substâncias que permitiam solubilizar o medicamento, a planta, e usar esse preparo. O papiro de Eber tem como grande destaque
que tinha também, além das substâncias ativas, esses veículos. Então, ele tinha o preparo das substâncias, assim como a posologia. Posologia é forma de utilizar. Você vai usar 10 gramas de 8 em 8 horas. Você vai usar uma colher de chá 2 vezes por dia. Então, essa posologia também estava descrita lá nos papiros de Eber. Outra grande cultura extremamente importante, não somente para a farmacologia, também para a toxicologia, para a fisiologia, é a cultura grega. Com relação à cultura grega, os gregos, eles têm uma grande influência e tiveram uma grande influência na farmacologia, porque os gregos, lá na época de Platão, de Sócrates, eles eram extremamente fascinados pelas substâncias tóxicas. E substâncias tóxicas, todas elas, são substâncias que possuem ação farmacológica. São substâncias que geram alteração no nosso organismo. Então, os gregos, eles tinham um extremo fascínio por uso de substâncias tóxicas, como, por exemplo, cicuta, cianeto. E isso é descrito numa grande obra literária, que é a Ilíada e a Odisseia, onde nessa literatura é observado alguns efeitos medicinais de substâncias com efeitos tóxicos. E também existe um relato de Platão sobre a morte de Sócrates, que foi envenenado com cicuta, um extrato de planta extremamente tóxico. A diferença é que se você usar o extrato de cicuta em doses menores, ela começa a ter benefícios terapêuticos, ao invés de causar efeitos adversos, como por exemplo a própria morte. E aqui na América do Sul, como já mencionado, destaca-se a grande importância dos índios. Os índios tinham lá as suas poções, os seus rituais, e essas poções eram feitas, com plantas medicinais, e a partir disso os cientistas foram observando e foram estudando, permitindo a identificação de compostos com atividade farmacológica, como por exemplo o curare, que é uma planta, é um extrato de planta que possui efeito miorrelaxante. Ele imobiliza a contração muscular e era muito utilizada durante o processo de caça de animais, aonde o curare era colocado na ponta da flecha. Quando atingia o animal estava vivo, porém ele não conseguia se movimentar, porque o curare tem efeito miorrelaxante. Ele impede a contração muscular. Até hoje, o curare e seus derivados são utilizados em procedimentos cirúrgicos para impedir a movimentação involuntária durante as cirurgias. Então, a partir disso, destaca-se e enfatiza a grande importância da cultura egípcia, cultura chinesa, grega, indígena, entre outros. E como já mencionado, nós temos que antigamente a farmacologia, o tratamento, estava muito relacionado a poções, a magias. O conhecimento era restrito aos bruxos, sacerdotes, xamãs, etc. Bom, além disso, nesta época, os preparos medicamentosos, eles tinham um odor um pouco desagradável, o que não favorecia o uso dos medicamentos pela população. Era muito difícil. Então, para melhorar esse odor, assim como o sabor dos preparos, a farmacologia ela se aliou a outra ciência, que é a farmacognosia, uma ciência que vai se dedicar a melhor preparo dos medicamentos de origem natural. Peraí, eu tenho que tomar ali o extrato da folha de maracujá, mas é muito amargo. O que eu posso utilizar junto com esse extrato para tornar melhor tanto o odor quanto o paladar? Então, a farmacognosia estuda, além disso, como preparar os medicamentos de origem natural. Hoje está muito em moda falar sobre o canabidinol, os cannabis. Eu tenho ali o cannabis. Eu quero isolar o canabidinol, que é importante para mim. Como que eu devo preparar?
Ou eu quero fazer uma poção, um extrato de boldo. Qual que é a melhor forma de preparar um extrato de boldo? É com água? É com álcool? Pinga? Vinho? Então, quem vai se dedicar ao melhor preparo dos medicamentos de origem natural é a farmacognosia. A farmacognosia é uma disciplina exclusiva do curso de farmácia. Então, aqui no curso de farmacologia, eu só estou mencionando esse aspecto. Nós não iremos discorrer sobre a importância do preparo, como utilizar, não. Nosso foco realmente é aprender como os medicamentos, os fármacos atuam no organismo humano, no organismo animal. Então, existe que a farmacologia, como ciência em si, ela remonta lá, né, nos tempos antes de Cristo, a partir das poções, dos preparos, etc. A partir ali da Idade Média, começa-se a desenvolver o comércio desses preparos naturais, que são as boticas. Aí vem o nome boticário, né, a marca comercial de cosméticos. Porque antigamente todo o preparo medicamentoso na Idade Média era feito nas boticas pelo boticário. O boticário era o responsável por pegar a planta e fazer o preparo que melhor iria extrair os princípios ativos. E o boticário também, ele tinha ali um papel pequeno, né? Mas importantíssimo de ajudar no diagnóstico e tratamento das patologias. Depois, entre o século XIX e XX, tivemos o desenvolvimento de algumas ciências básicas e importantes, como a química orgânica principalmente. A química orgânica ela é extremamente importante para a farmácia, porque a partir dela é possível a identificação dos princípios ativos, ou seja, o que tem nessa planta, e também é possível a síntese de compostos de origem completamente sintética. Então, a partir dos compostos usados, é feito ali todo um planejamento do que se quer obter e a síntese de novos compostos, para aumentar o arsenal farmacológico. Aliado a isso, mais no final do século XIX, nós tivemos algumas ciências biológicas evoluindo e se adequando, como fisiologia, patologia, mais no século XX, a bioquímica, a biologia celular e molecular. Tudo isso possibilita que hoje nós tenhamos aí toda a base necessária para a compreensão de como os fármacos, como os medicamentos, interferem no nosso organismo. Bom, dando um pequeno spoiler, fármaco e medicamento não é a mesma coisa. Fármaco, medicamento e remédio, muito menos. São coisas completamente diferentes. Professora, qual a diferença? Na nossa segunda parte desta aula, nós iremos explicar a diferença conceitual de fármaco, medicamento e remédio. Bom, então nós tivemos aí uma variedade de extratos de origem natural. Esses extratos, eles até hoje existem, só que hoje é padronizado a maneira correta ou a melhor maneira de se fazer esses extratos, se é com álcool, se é com cloroforme, de cloro, com água, se ferve, se deixa na geladeira, etc. E mais no final ali do século XIX, começo do século XX, nós tivemos a grande importância da química orgânica no isolamento desses compostos e também na síntese de novos fármacos. A síntese de novos fármacos possibilita, por exemplo, que nós tenhamos hoje, derivado da morfina, a metadona, a tramal, tramadol, entre outros compostos que possuem ali uma atividade farmacológica diferenciada. Além disso, a penicilina foi o primeiro antibiótico ali de grande importância. Não foi o primeiro antibiótico descoberto, mas foi o mais importante ali no começo da Segunda Guerra Mundial. A partir da química orgânica é possível
sintetizar ampicilina, amoxicilina, entre outros que possuem características farmacológicas distintas. E nós temos alguns pontos a serem questionados, a serem refletidos. Um deles, beleza, professora, tudo isso aí é importante, interessante, é legal, mas eu tenho uma dúvida. Como que é realizada a pesquisa hoje, 2022, de novos candidatos a protótipos de fármacos? Não, porque como que cria aí uma vacina e é demorado, é rápido, etc. Bom, de maneira específica, é importante enfatizar que a descoberta da vacina do Covid-19, ela possuiu como grande diferencial realmente a sua rapidez. Porém, é importante destacar que a Covid-19 ela veio com uma pandemia que atingiu o mundo inteiro de maneira muito rápida e muito intensa e atingiu países ricos que tinham e têm interesse em minimizar essa doença o quanto antes. Então, os governos investiram muito dinheiro. Normalmente, isso não acontece. Então, normalmente, por pouco dinheiro que a indústria tem, assim como as universidades, a pesquisa de novos fármacos nem sempre é rápida. Ela costuma durar, em média, 10 anos. Ou pelo menos, até então, durava-se em média 10 anos. Bom, como que é produzido, como que é criado, os novos medicamentos? Inicialmente, a indústria farmacêutica ou a universidade vai estipular um alvo farmacológico. Esse alvo farmacológico pode estar relacionado, por exemplo, a doenças que acometem muitas pessoas. Uma doença que acomete muitas pessoas, hipertensão. Então, a partir do alvo farmacológico definido, hipertensão, é estudado a fisiopatologia da doença. Como que ocorre a hipertensão? Quais são os fatores que levam ao aumento da pressão arterial? A partir disso é definido, então, aonde esse novo fármaco irá atuar. Se ele vai atuar na enzima ECA, se ele vai atuar no receptor adrenérgico, se ele vai atuar no receptor de angiotensina 2. A partir da definição desse alvo farmacológico, é desenhado um composto, ou vários compostos, e proposto a sua síntese. Isso é feito lá no comecinho, a partir do conhecimento prévio dos cientistas. A partir desse conhecimento prévio, então, é validado os alvos farmacológicos. Repara que isso vai gastando tanto tempo quanto dinheiro de pesquisadores. Depois que foi planejado ali o composto, é feito a sua síntese, depois de muita tentativa, muito erro, e é testado esse candidato. Então, até aqui, gastou-se mais ou menos aí 5, 6 anos. E é feito o primeiro teste farmacológico em células, em cultura de células e em animais de laboratório. E é estudado em mais de uma espécie de animal de laboratório. Então, é estudado no camundongo, no rato, no macaco, no cachorro. Hipertensão é muito estudado em cachorros pela semelhança cardiovascular. Beleza, testei nos animais de laboratório, consegui demonstrar que tem efeito, aí parte-se para os testes em seres humanos, chamado fase clínica. A fase clínica, que é o teste em seres humanos, consiste em 4 fases. A primeira fase é para definir a dose e a posologia. A primeira fase, a fase 1 dos testes clínicos, é feito apenas em pacientes saudáveis. É feito apenas para definir a dose e a posologia, que não gera grandes efeitos adversos. Então, gerar efeito, claro que vai gerar. Todo fármaco gera efeito adverso. Mas existem os efeitos adversos toleráveis. Beleza. O fármaco ele não causou morte, não causou nenhum efeito grave na fase 1. Passa-se para a fase 2. A fase 2 ela é feita em pacientes doentes.
Bom, se eu estou pesquisando um fármaco antihipertensivo, claro que na fase 2 eu terei que ter pacientes com hipertensão e de preferência que tenham apenas hipertensão, que não tenham várias doenças associadas, porque isso pode interferir nos resultados observados. Então, na fase 2 eu tenho meu paciente doente, na fase 2 e na fase 3. A diferença é que a fase 2 é feita com uma amostra pequena de pacientes. O fármaco demonstrou ser efetivo nessa amostra pequena. Aí aumenta-se a amostra na fase 3, de preferência com pessoas de diferentes etnias, de diferentes raças, que tenham diferentes condições, né, fisiológicas, socioeconômicas, etc. Após a fase 3, se ele mostrou ser eficiente, ele vai ser aprovado pelo órgão legislador do país. No caso, no Brasil, o órgão que vai registrar será a Anvisa. Apenas após a aprovação da Anvisa que o medicamento ele é registrado como medicamento e é comercializado. Nos Estados Unidos, o órgão oficial é o FDA, Food Drug Administration. É o órgão que vai registrar todos os medicamentos. Comentário importante, interessante. Um medicamento, ele pode ser registrado e aprovado o seu uso nos Estados Unidos, porém pode ter o seu uso não aprovado no Brasil. Ele não é registrado no Brasil para ser utilizado. A Anvisa não aprovou. Nós tivemos isso no começo da pandemia, né? No começo da metade, com a questão da vacina. Então, a vacina já estava sendo usada nos Estados Unidos, na Europa, e demorou a chegar no Brasil, porque demorou a aprovação da Anvisa. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um medicamento muito usado, que é a dipirona. É o analgésico mais usado pelos brasileiros, porém, o seu uso é proibido nos Estados Unidos, porque a dipirona não possui registro no FDA. O FDA até tinha aprovado, só que em 1970 ele cancelou o registro da dipirona. Então, o seu comércio é proibido nos Estados Unidos. Bom, então aqui nós temos um gráfico que mostra a quantidade anual de novos fármacos aprovados pelo FDA de 2000 até 2020. Então, podemos observar que a cada ano existem novos fármacos sendo aprovados e sendo registrados lá nos Estados Unidos. E claro que no Brasil nós também temos, né, anualmente novos fármacos sendo registrados. A nível de conhecimento, é importante enfatizar que grande parte desses fármacos tem como alvo terapêutico doenças já tratadas, como hipertensão, colesterol alto, câncer, etc. Então, atualmente, os medicamentos, os novos fármacos que têm sido lançados no mercado, eles não vêm como uma grande inovação. Seria mais ou menos mais do mesmo. Então, são poucos os fármacos ali que se destacam por ser realmente algo inédito. Grande parte dos fármacos aprovados anualmente trata-se, na verdade, de modificações de fármacos já conhecidos. Então, a farmacologia hoje tem como grande desafio a descoberta de fármacos que realmente venham ali para o tratamento de doenças ou pouco estudadas, ou o tratamento mais efetivo das doenças já tratáveis. Um dos grandes destaques que nós tivemos nos anos 2000 foi, por exemplo, o sildenafil, ou Viagra. Então, até então, não existia esse medicamento utilizado para a disfunção erétil. E o Viagra chegou ali mais ou menos no início dos anos 2000 como uma grande descoberta farmacológica, mas foi uma descoberta feita ao acaso. Durante a pesquisa das fases clínicas da sildenafil, ele estava sendo pesquisado como antihipertensivo, observou-se ali o seu efeito adverso, que muitos homens adoraram, que é o priaprismo, a ereção peniana. E aumentou-se o uso desse fármaco e hoje a sua recomendação, né? Ele foi aprovado para o uso no tratamento da disfunção erétil. E por último,
é importante nós ponderarmos e refletirmos que existe muita coisa ainda a ser pesquisada, a ser aprendida, porque existem muitas doenças ignoradas. Então, aqui nós temos um dado das doenças negligenciadas, doenças tropicais negligenciadas. Qual seria o interesse, por exemplo, da indústria farmacêutica investir dinheiro, investir tempo na pesquisa de um novo medicamento para o tratamento da dengue? A dengue, ela acomete países pobres. Quem iria comprar esse medicamento seria o governo. Então, a indústria deveria vender com preço baixo. Então, não compensa para a indústria farmacêutica, as grandes indústrias, Pfizer, Mendeley, etc., investir em doenças tropicais negligenciadas, como dengue, malária, doença de Chagas. São doenças conhecidas há mais de um século, são doenças que não são pesquisadas pela indústria. Grande parte da pesquisa fica restrito às universidades daquele país que tem a doença, como, por exemplo, o Brasil, Chile, Colômbia, etc. Então, a farmacologia ainda tem muito aqui se desenvolver. Infelizmente, a farmacologia ela é desenvolvida a partir do dinheiro. E o dinheiro quem vai fornecer são as indústrias. A indústria pensa no lucro. Então, doenças que possuem poucas pessoas doentes não compensa ser investido. Então, existem, além desta questão, outra que é a resistência dos antibióticos. Como já mencionado, não existe grandes fármacos sendo pesquisados, sendo criados como realmente novos. Então, os antibióticos usados atualmente, eles são antibióticos que já são conhecidos há muito tempo. São conhecidos, utilizados há quase um século. Então, poucos são os antibióticos que são considerados realmente novos. Isso faz com que nós tenhamos cada vez mais relatos de resistência bacteriana aos antibióticos, porque a bactéria vai criando um mecanismo para que ela consiga escapar da ação do fármaco. E isso tem criado as superbactérias, bactérias que são resistentes basicamente a todos os fármacos disponíveis. Ou seja, o paciente está condenado ali à morte ou o próprio organismo reagir à infecção. Então, é necessário um investimento da indústria farmacêutica em novos antibióticos, com novos mecanismos de ação, com mecanismos que fujam às resistências atualmente conhecidas. Então, existe muito a que se pesquisar, porém, a indústria farmacêutica, detentora do dinheiro para esta pesquisa, não tem muito interesse em descobrir grandes coisas, né? Ela realmente tem interesse em produzir mais do mesmo e vender mais caro. Então, professora, vou dar um exemplo. Nós temos alguns medicamentos para o tratamento da gastrite. O primeiro ali que foi usado em grande escala, tem uma mecanização bem legal, foi o omeprazol. Só que hoje existem outros ols da vida, né? Pantoprazol, esomeprazol. Possui ali uma diferença, professora, farmacológica entre o esomeprazol e o omeprazol? Tá, existe uma diferença pequena, mas que para uma pessoa que ganha ali um salário mínimo, um pouco mais que isso, não justifica a diferença financeira. Então, é mais do mesmo. A diferença entre eles é pouquíssima. Seria basicamente um caminhão cheio de chinês. Eles são todos iguais? Não, mas são muito semelhantes. Então, a indústria farmacêutica atualmente tem pesquisado mais do mesmo. Aí lança o medicamento como se fosse uma grande novidade, com um preço absurdo, e as pessoas tendem a comprar esses medicamentos atuais, que na verdade foi apenas uma repaginada. Fica aí uma reflexão para vocês. Esta foi a nossa primeira aula, parte 1. Nós temos a aula 1, parte 2, que é a aula conceitual. Nos vemos então na segunda parte da aula 1. Até breve.